Bom dia, irmãos. Graças e paz. Nós estamos aqui hoje reunidos em nome do Senhor. E isso é uma grande alegria para nós, né? Uma grande um privilégio na realidade. Nos dias de hoje, né, a gente tem esse privilégio de nos reunir livremente, né, em nome do Senhor. E hoje eu queria falar um pouco sobre santidade. Começar uma conversa sobre santidade. Acho que é difícil alguém não ter um celular, né? Acho que a maioria das pessoas hoje usa celular. E até como telefone também, né? Não sei o quanto que se usa para outras coisas, mas até para telefone serve também. É muito bom, né, para nós. E a gente, a um toque de botão, né, uma encostadinha aqui na tela, muitas vezes a gente consegue muita coisa, na hora, assim, né? Depende do Wi-Fi, né? Depende da nossa rede lá, 4G, 5G, mas a gente tem muito acesso hoje em dia com o celular. E é assim. O problema é que o celular também, né? Não é um problema, mas o celular, quando descarrega, a gente precisa colocar ali na tomada para carregar a bateria do celular. O meu aqui tem alguns miliamperes, eu esqueci quanto que é, uns 3.000 miliamperes, mas tem celulares hoje que eu vi, tem 20.000 miliamperes. 20.000 dá para não sei quantos dias, né? Aqueles mais avançados, né? A prova de água, a prova de tombo, a prova de pó, a prova de tudo, né? Era aqueles que sobrevivem mais que o dobro. Então, são aqueles super celulares assim. Até como lanterna, né? São até lanternas também. Bom, esse aqui é o nosso também, mas esses de 20.000 tem lanterna que parece de verdade mesmo, ilumina lá longe, né? Bússola e outras coisas. Mas e é fácil a gente carregar, é fácil a gente botar na bateria, é fácil a gente lidar com o celular. Às vezes tem gente que tem 2 celulares, ou mais, né? Um só para uma coisa, outro para outra coisa, né? E assim vai. Cada vez mais comum. Mas quando a gente fala sobre espiritualidade, a gente conversou um pouquinho sobre espiritualidade com Jesus. E nós já vimos, né, por aí, muitas vezes, como a espiritualidade com Jesus, né, é da maneira como Ele determina, né, da maneira como Ele nos ensina, não é assim de qualquer jeito. A gente conversou sobre várias coisas e quando a gente vai falar em santidade, a gente não pode pensar em uma santidade assim externa. Uma santidade externa, de aparência, ela vai parecer como um celular. A gente toca um botão, pronto, já está assim, pronto. Esquece de tocar o botão, está desvirado, está do avesso, né? Então, às vezes a gente tem esse tipo de coisa. Essa é santidade, uma santidade aparente, que a gente pode ligar na tomada e de repente, está lá santo, né? Aí daqui a pouco descarregou e virou do avesso, né? Então, às vezes a gente é meio assim, né? Está acostumado com a coisa mais fácil, santidade. Mas, quando a gente for falar em santidade, nunca vai ser uma coisa simples. Sempre santidade é algo que demanda assim é mais do que um interruptor, né? Precisa
precisa mais do que uma chave mágica, né, para a gente caminhar em santidade. Caminhada em santidade é uma coisa que tem, a gente poderia chamar assim de duas coisas. Um start, a gente se torna santo, e o segundo, que é um processo de vida. E o que é isso, né? Para a gente entender um pouco mais, eu quero colocar aqui Colossenses, capítulo 2. Já está bom. Então, Colossenses, capítulo 2, versículos 6 a 7. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também andai nele andai, arraigados e edificados nele e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Amém? Essa primeira parte, portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor. Quando nós, esse é o start, né? Esse start é quando nós entramos em contato com o Evangelho de Cristo, nós cremos nesse Evangelho de Jesus, recebemos como uma verdade em nossa vida, né? E nós recebemos e cremos em Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o ponto start, é o ponto que nós nos convertemos, nós passamos a ter aquela convicção, né, do sacrifício de Jesus na cruz por nós. 1 Coríntios 15, ele tem assim, o teor desse evangelho. É Paulo, apóstolo Paulo, falando para a igreja de Corinto sobre a essência do evangelho. Ele diz assim: ora, eu vos lembro, irmãos, o evangelho que já vos anunciei, o qual também recebestes e no qual perseverais, pelo qual também sois salvos, se é que o conservais tal como vou anunciei, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado, que foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo, ele explica ali o que ele recebeu e o que também ele entrega, né, como evangelho, a essência do evangelho de Jesus. Jesus ali, sacrificado, morto, sepultado, ressuscitado, segundo as Escrituras. E nós vemos aqui, Jesus, ele morreu por nossos pecados. Esse é o ponto, né? Jesus sacrificado ali na cruz para o perdão dos nossos pecados. João também, ele fala um pouco mais aqui, um pouco mais, esclarece algo mais. João 8, 34, 36. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Aí depois, 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então existe algo mais, um pouco ainda. Jesus morreu na cruz para perdoar os nossos pecados e também para nos libertar do poder do pecado, para nos libertar da escravidão do pecado. Então, antes de nós nos convertermos a Jesus, nós somos como escravos do pecado. O pecado é o nosso Senhor. Mas quando nós nos convertemos a Cristo, então Cristo passa a ser o nosso Senhor. Somos libertos do pecado, do poder do pecado, né? Somos,
mas a obrigatoriedade, não é obrigatoriedade, é quase assim, aquela escravidão de ter de fazer algo errado. Não temos mais isso. Jesus nos liberta disso, né? Então está aqui nesse texto de João. E nesse sentido, então, nessa conversão, Hebreus 10:10 já nos esclarece mais ainda um pouco. Hebreus 10:10: é nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Então Jesus, quando foi ali sacrificado na cruz, 2000 e tantos anos atrás, né, ele morreu ali para o perdão do nosso pecado. E com isso, nessa morte sacrificial, ele nos libertou do poder do pecado e nos tornou santos, né? Então nós que cremos em Jesus e estamos convertidos a Jesus, nós já somos santos. Esse é o start, a primeira coisa, né? Alguns falam santo de posição. Por quê? A nossa posição está em Cristo agora. Não está mais neste mundo, não está mais em outra coisa. Nós estamos escondidos em Deus, em Cristo Jesus. Né? Agora nós pertencemos a Cristo. Então, por isso é santidade, né? De posição. Isso é algo que nós não podíamos fazer por nós mesmos. Né? Nós não podíamos perdoar os nossos próprios pecados. A gente não podia chegar e falar, eu me perdoo, né? Isso aí só se for questão emocional, né? Para alívio da nossa consciência. Mas nós não temos poder de perdoar o nosso pecado. Não temos poder de anular a nossa culpa pelos nossos erros. Não temos. É Jesus que tem isso. É Jesus que nos concedeu isso através do sacrifício na cruz. E todos nós precisamos disso, né? Senão a culpa vai ficar em nossa mente, nosso coração, até o fim. E a gente, para ser liberto, a gente precisa crer em Jesus. Mas Deus, com isso, Ele cumpriu essa promessa de reconciliação com Deus, através de Jesus. E esse é o início da nossa vida com Deus, né? É o start. O que nós vamos tratar agora é o processo. O que acontece então agora durante esse processo, uma vez que nós já cremos em Cristo, se nós já estamos libertos, se nós já somos santos, né, em Cristo, o que acontece? O que a gente precisa? Né? Então tem um processo. Eu vou voltar aqui. Então, o final desse versículo, assim também nele andar. Assim como recebestes a Cristo, né, pela fé, assim também nele andar. Assim como recebestes a Cristo, né, arrependendo dos seus pecados, assim também nele andar. Né? Então, agora é um processo que nós precisamos no nosso dia a dia. E diz, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ações de graças. Então, irmãos, arraigados e edificados nele. Agora, a nossa fonte de entendimento, de conhecimento vem de Jesus. Né? A partir daí, a gente vai ter essa orientação de Jesus em nossas vidas. E, como a gente viu, né, na espiritualidade com Jesus, naquele momento da transfiguração, ali no monte, Deus dizendo no final, este é o meu filho amado, a ele ouvi.
ouvir a Jesus, o que Ele tem a dizer, né? Tudo que Ele nos ensinou. É esse o sentido. Então, a palavra de Deus, ali, nós vemos, né? Nos evangelhos, nós vemos agora os ensinos de Jesus, que precisam fazer parte em nossas vidas, precisam ser obedecidos por nós. E nós temos totalmente condições de fazer isso. Por quê? Agora já, uma vez que nós cremos em Jesus, agora nós andamos, né, em santidade, nós temos essa liberdade de seguir a Jesus. Antes, algo nos impedia. Antes, algo nos afastava. Antes de nos convertermos, o pecado era uma barreira entre nós e Deus. Mas a partir do momento em que nós cremos em Jesus, Jesus derrubou essa barreira. E agora nós temos livre acesso com Deus. Não precisamos de mais nada ali que possa nos levar a Deus. É Jesus que nos já levou a Deus. Então, nesse sentido, caminhar com Cristo. Quero ler ali Colossenses 3, 10. Vamos lá. Aqui. E vos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós nos nós nos retiramos a roupa do velho homem e vestimos a roupa do novo homem, né? Isso figuradamente, a gente deixou a nossa vida velha para trás e agora nós abraçamos essa nova vida com Cristo. Então, é esse o sentido desse versículo, né? Nos vestiste do novo, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Cristo, né? Essa é a nossa caminhada em santidade. A nossa caminhada em santidade nos leva a ficarmos cada vez mais parecidos com Cristo. Esse é o ponto aqui em Colossenses, né? E é um processo. Esse é um processo que traz muitos desafios em nossas vidas, porque a nossa natureza humana, ela continua ainda pecaminosa. A nossa carne é fraca, nosso espírito está pronto, mas a nossa carne é fraca, né? E a gente precisa lidar com isso todos os dias. Todos os dias nós precisamos ter essa caminhada com Deus, né? E é o desafio de vencer a nossa carne. Mas nós conseguimos. Não somos mais derrotados. Nós temos essa segurança de que essa caminhada é segura com Cristo. Na espiritualidade com Jesus, em que a gente tratou, bem assim, entre aquela declaração de Pedro, né? aquela expectativa falsa de Pedro, que a gente viu, né? Pedro esperava ainda que Jesus fosse o libertador de Israel, né? Da opressão romana, mas Jesus mostrou que não era isso. Ele veio para morrer pelos pecados, né? Pedro não se estava muito bem, né? Depois Jesus teve que corrigi-lo, e Jesus fez uma declaração aí, antes da transfiguração. Ele falou, né, lá em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. A gente viu isso na espiritualidade com Jesus. Isso aqui começa a fazer mais sentido, né? O que significa isso? Cada dia tome a sua cruz e siga Jesus.
Então, esse é o nosso desafio a cada dia. Esse processo de santidade é algo a cada dia. E nós temos que entender assim, esse start, quem faz em nossas vidas é Jesus. É Deus quem opera em nossas vidas. É Ele quem nos transforma, e Ele nos liberta, e Ele nos dá uma nova vida espiritual. Agora, nessa caminhada, nós precisamos tomar parte. Agora vem a nossa caminhada, que é esse desafio. Mas não é um desafio solitário. Esse é um desafio onde nós temos a própria ajuda de Deus, né? E seguir a Jesus, naquilo que se refere a nós, é negarmos a nós mesmos, tomar cada dia a nossa cruz, seguir, estar prontos para o que o Senhor deseja de nós. A cada dia estarmos prontos para fazer aquilo que Deus nos dirige, né? Estar prontos para obedecer as palavras de Jesus. Isso significa. E alguns de nós, a gente pode pensar também, né? Puxa, mas já pensou se nesse mundo não tivesse tantas tentações e a gente também não tivesse essa propensão para o pecado? Acho que seria mais fácil a gente viver em santidade, né? Bom, isso parece meio que o jardim do Éden, né? Não tem tantas tentações, não, Adão e Eva não tinham nenhuma propensão para o pecado, né? Eram poucas, na verdade, a tentação que eles tinham ali, que Deus havia proibido, né, de comer a fruto daquela árvore, do conhecimento do bem e do mal, só era essa. Era um mundo perfeito, sem tentações, assim, sem muita tentação. Eles não tinham nenhuma propensão, mas caíram no pecado. Nós, seres humanos, nós somos assim. Não somos melhores que Adão e Eva, né? Nós temos essa natureza, e a gente muitas vezes dá ouvidos àquilo que este mundo fala, ao que a nossa carne fala, né? Damos ouvidos. Então, esse vacilo está em nós, e a gente precisa lutar com isso. É um desafio nosso, né, do dia a dia. E não é como um celular, né? O celular, se a gente descarregou, a gente carrega e pronto, tá bom de novo. Mas nós não podemos, né? Nós somos como um celular, que ele faz tudo o que está programado para fazer. Ele não tem escolha. Mas nós temos escolha. Nós somos seres em que nós podemos tomar decisões a cada dia, né? Podemos tomar decisões a cada hora, podemos tomar decisões, e somos livres para tomar essas decisões. Essa é a questão do ser humano. Não somos robôs. E é por isso que é tão complexo essa questão da santidade. Mas é exatamente isso, né, que nos torna, como seres humanos, tão interessantes. Porque muitas vezes nós temos toda a pressão, toda a tentação para fazer o mal, mas ainda assim nós podemos fazer o bem. Muitas vezes tomamos a decisão para o bem, apesar de toda a pressão para o mal, né? Um celular, se fosse, já ia para o mal, né? Está programado para isso. Mas nós, às vezes, temos tudo. Nós tomamos a decisão para o bem. Quantos e quantos testemunhos nós temos assim? Mas isso é um ser humano, que também pode ter toda a pressão, todas as condições para o bem. Acaba tomando uma decisão para o mal. Isso somos nós, né? Só nós temos essa liberdade de decisão desde o início. E por isso a gente precisa esse desafio diário de nos chegarmos a Deus diariamente.
Só fazendo uma pequena observação, pequeno parênteses aqui. A melhor maneira de a gente começar o nosso dia é com um devocional. Devocional é aquele momento em que nós podemos ficar sozinhos, em silêncio, nós e Deus apenas, sem nenhuma perturbação exterior, né? Podemos ficar quietos e ler a Bíblia. Pode ser um trecho grande, pode ser um trecho pequeno, e orar. E orar, estar, né, ali, esse momento com Deus. Esse momento com Deus, ele pode ser 10 minutos, pode ser 15 minutos, pode ser mais. Mas é um momento precioso que nós temos na nossa caminhada com Deus em santidade. Se a gente, cada um tem o seu horário, né? Você pode fazer isso de manhã cedo, ou pode fazer à noite, pode fazer durante o dia, né? Não sei qual o seu horário melhor, mas o melhor é de manhã, antes de você começar a tomar suas decisões, antes de começar a ser, de receber influências, pressões, né, que vêm de todos os lados. É o momento em que nós somos fortalecidos com Deus. Então, eu quero encorajar os irmãos a ter esse momento devocional com Deus, né? Uma leitura da Bíblia, uma meditação ali, essa oração com Deus. E começar o dia assim. A gente está vendo aqui, a questão de santidade tem tudo a ver com o pecado. A questão do pecado. Pecado, quando a gente vai na Bíblia, é errar o alvo. Então, temos lá um caminho reto até Deus. Pecar é quando a gente desvia. Esse desvio, ele vai errar o alvo. Né? Para a direita e para a esquerda. Vai errar o alvo. Então, quando nós falamos de errar o alvo, é algo que pode parecer pequeno no começo. Pode parecer só um pequeno desvio, mas lá na frente vai se tornar grande e vai errar o alvo. Então, isso é a definição de pecado. Né? Quando nós erramos isso, erramos e não fazemos aquilo que Deus quer para nós. Então, muitas vezes estamos no caminho certo, mas nossos próprios pensamentos, os pensamentos deste mundo, que muitas vezes não são aqueles de Deus, que se tomarem conta das nossas decisões, a gente vai começar a encurtar para cá ou para lá. Né? Então, nesse sentido, a gente precisa, é um desafio, né, de nós tomarmos cuidado. E o fundamental que a gente possa perceber que tudo aquilo que não glorifica Deus, né, ele profana o nosso relacionamento com Deus. Tudo aquilo que não dá glórias a Deus, né, que não é vontade de Deus, ele vai causar um problema no nosso relacionamento com Deus. E para a gente terminar, Deus, ele estabelece leis na sua palavra para que a gente siga e saiba o que é o certo e o que é errado. Saiba onde é que nós estamos acertando ou estamos errando. Né? Basicamente, primeiro ali, os primeiros 5 livros da Bíblia é a lei. É aquilo que Deus espera de nós. Depois tem vários livros, né, históricos, testemunhos, pessoas que erraram, acertaram, tem vários outros. Chegamos nos Evangelhos, Jesus nos reensinando a lei. Nos Evangelhos, Jesus ali nos diz como é que a gente deve seguir, né, essa lei que vem de Deus, porque naquele tempo estava tudo errado.
Havia outras tradições humanas que muitas vezes contrariavam, né, a própria palavra de Deus. Então, chegava a esse ponto. A gente pode até começar certo, mas às vezes vai entortando, né? Na época de Jesus, a coisa já estava tão torta que Jesus teve que bater de frente com aqueles que ensinavam a Escritura, né? Então ali nós temos nos evangelhos o ensino de Jesus, como que a gente deve segui-lo, né? E depois temos nos apóstolos também, como que aqueles que nunca ouviram falar da lei nem nada, como é que pode seguir a Jesus, né? Então, por isso a gente fala que a gente lê muito, né, os apóstolos, e também tem muitos ensinos sobre o final dos tempos. O final dos tempos é o momento que nós vivemos hoje, o momento em que Jesus ele pode voltar, né? É uma geração em que há essa possibilidade, porque o Evangelho ele está sendo pregado, está alcançando quase todo mundo. Hoje em dia, através da internet, né, dessa era de rede global, quase todos sendo alcançados. Quando todos os povos foram alcançados, Jesus vai vir, né? Não vai vir antes disso. Então, são coisas que nós vemos assim, possibilidades, né, nos dias de hoje. Mas às vezes a gente pensa que é difícil, mas se acontecer na Bíblia, isso aí pode ser para fulano, né? Ciclano, pode ser para Beltrano, que é santo e exala a santidade e nunca peca. Essa pessoa, esse fulano, ciclano, Beltrano, para eles. Para mim, que eu sou normal, a palavra de Deus é muito difícil, né, de seguir. Como que eu vou fazer isso? Né? É exatamente isso, irmãos. Quando nós temos esse start, essa santidade já que Jesus nos dá, quando nós já cremos, convertemos a Jesus, Ele nos dá nos deixa zerados para a gente começar essa vida com Deus. E o Espírito de Deus é que vem em nosso socorro, vem nos fortalecer, vem nos guiar, né? O Espírito de Deus que vem nos fortalecer. Isso a gente vai ver nos próximos, tá? Hoje nós vamos ficar por aqui, né? Porque a gente precisa entender bem isso, né? Essas duas posições, essas duas questões a respeito de santidade. Nós que já cremos, vivemos nesse segundo momento, segunda fase, que é tão importante para nós, e é uma caminhada até o fim da vida. Vai ser assim, esse desafio, né? Todo dia, a cada dia. Amém? Mas a gente tem total condições de obedecer a Jesus, de seguir a Jesus, e nós só precisamos tomar essa decisão. Está em nossas mãos. Tomar a decisão. Uma vez que temos tomado essa decisão, né, que nós vamos seguir, aí o Espírito de Deus, né, ele nos fortalece para isso. Aí Romanos, a gente leu Romanos, né, na semana passada, Romanos 12, 1 e 2, que diz lá mesmo, né, não nos conformeis com este mundo, mas transformai-nos pela renovação da vossa mente. Né? Representei os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né, que é o vosso culto racional. É assim que vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Isso aí também começa a fazer sentido em nossas vidas, né? Nós vemos assim uma ligação em todos esses ensinos, aquela ligação para que a gente seja transformado cada dia, sejamos renovados interiormente
E renovados significa isso mesmo, né? Que Deus vai nos transformando pouco a pouco. Nós vamos nos aproximando da imagem de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai Celestial, nós queremos, Senhor, te agradecer pela tua palavra, sobretudo, ó Deus, pelo teu amor por nós, ao ponto de dar a Jesus Cristo para morrer na cruz, perdoar o nosso pecado, nos libertar do poder do pecado e, ó Deus, nos tornar santos, nos reconciliar com o Senhor. Ó Deus, que o Senhor esteja tocando, Deus, nossos corações, esteja tocando o coração de cada um, Deus, para que a gente possa ser fortalecido nessa fé em Jesus, a gente possa compreender cada vez mais profundamente o sacrifício de Jesus na cruz por nós. Que nós possamos, ó Deus, compreender e possamos seguir ao Senhor Jesus a cada dia, em santidade. Ó Deus, nesse desafio, Senhor, pedimos a tua ajuda para cada um de nós. Nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Que o Senhor, Deus, opere, Senhor, transforme nossas vidas conforme a tua vontade. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.